Hora de falar sobre o São Paulo, quero te explicar como é que vai funcionar o fundo, que já foi aprovado pelo Conselho de Administração e tem a promessa ou o objetivo de transformar a base do São Paulo. O fundo de Cotia pode receber até 350 milhões de reais em aportes. A tendência é que o fundo Galápagos aporte logo de cara 150 milhões de reais. E há a possibilidade de mais 50 milhões do Fundo Galápagos e de outros 150 milhões de Evangelos Marinax, um magnata grego que é parceiro nessa iniciativa. O que o São Paulo vai fazer com os primeiros 150 milhões que serão aprovados e aportados? 50 milhões serão utilizados para pagamento de dívidas de todo o clube, ou seja, inclusão do departamento de futebol profissional. Outros 100 milhões serão investidos de forma exclusiva na base. São 22 milhões de reais para a contratação de jogadores, 15 milhões para infraestrutura e tecnologia de Cotia, além de 63 milhões de reais para a capital de giro. Todo o dinheiro, exceto do pagamento de dívidas, fica restrito à base. Não vai haver, por exemplo, contratação de atletas para o time de cima com essa grana que vem do fundo. A Galápagos não terá participação nos direitos dos atletas. Ela passa a ter 30% do valor do fundo e fica com uma fatia do lucro que o São Paulo obtiver com as vendas dos jogadores. É dessa maneira que o fundo foi constituído e foi aprovado no Conselho de Administração. Ele agora precisa da aprovação do Conselho Deliberativo em reunião que acontece no mês de setembro para começar a operar. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, para te ajudar a entender se de fato o Tricolor projeta um prejuízo gigante para a temporada de 2025, com o risco de superar 1 bilhão de reais de dívida. O alerta foi feito por 5 membros do Conselho Deliberativo que criaram um relatório analisando as contas do Tricolor. Importante dizer que esse relatório não foi confeccionado pelo São Paulo, e sim por 5 membros de oposição à diretoria. Segundo esse relatório, o aumento da dívida, já dá para cravar um aumento da dívida considerável, além de uma previsão de déficit na temporada de 2025. O São Paulo havia projetado um superávit de quase 45 milhões para 2025. Segundo os conselheiros, a previsão é de um prejuízo de 48 milhões de reais. Esse prejuízo só não será maior por conta de vendas de atletas. Se não, de acordo com os conselheiros, o prejuízo São Paulino chegaria a 118 milhões de reais. A dívida, segundo eles, já está bem perto de 1 bilhão de reais. Ela era de 968 milhões de reais no fim da temporada passada. O motivo de todos esses índices ruins, crescimento das despesas em mais de 20% ao longo do primeiro semestre. O relatório aponta que o São Paulo gastou 54 milhões de reais a mais nos primeiros 6 meses do ano do que previa. Importante destacar também que houve um aumento nas receitas na ordem de 66 milhões de reais a mais do que estava estabelecido na projeção orçamentária. Segundo o relatório, a folha do São Paulo é hoje de 28 milhões e 300 mil reais, mas esse valor inclui também categorias de base. O relatório sugere 2 pontos para que o São Paulo consiga sair dessa situação trágica. Ou vende jogadores, garantindo mais 120 milhões de reais até o fim do ano, que me parece algo meio difícil, especialmente porque a última janela de transferências já acabou, ou então o São Paulo precisa pensar numa recuperação extrajudicial, judicial ou de reconstrução de dívidas esportivas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para entender se esse relatório produzido por 5 conselheiros de oposição é válido, é justo. E a pessoa me assegurou que o São Paulo terá superávit em 2025. O Tricolor está super convencido de que, apesar do crescimento dos gastos, houve um aumento das receitas e o São Paulo fecha 2025 no azul e com dívida inferior a 1 bilhão de reais. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos para entender se foram os conselheiros de oposição que criaram esse relatório que acertaram ou a diretoria assegurando que o Tricolor fecha no azul e com dívida abaixo de 1 bilhão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário para deixar sua opinião, de deixar seu like, se inscrever no canal. Rodrigo Miguel perguntando se o São Paulo ainda vai atrás de centroavante. O presidente do São Paulo me garantiu que os caras estão analisando o mercado. O Matheus Cardoso, Pedro Rocha é de destaque na Série B e não vejo nenhum time da Série A contratar. Não seria uma boa? Matheus, deixa eu só lembrar, eu falei com o empresário dele outro dia, deve estar nas minhas anotações, Pedro Rocha. Ele foi procurado por 3 clubes. Aqui, ó. Ele foi procurado por Fortaleza. Não, nada disso. Peraí, tô lendo aqui o papo que eu tive com o empresário dele.
O Vitor Duarte, o Paco Alcácer foi oferecido ao futebol brasileiro? Perguntei por que você citou ele no título da live. Vitor, ele é um dos jogadores que tem sido analisados pelo São Paulo. O São Paulo não descarta contratar um centroavante desempregado, tá? O Aboubakar foi um nome pensado, mas a avaliação de que o custo dele é muito alto. Ele estava jogando na Turquia, mas ganhando em euros, salário astronômico, enfim, não está fácil trazer o Aboubakar. E o Pablo Alcácer, que já jogou no Barcelona, já jogou no Dortmund, tem um currículo até que legal, é um dos nomes que tem sido estudados. São Paulo só vai levar essa história adiante se perceber que tem condição de contratar e há muita dificuldade financeira, tá bom? O povo do São Paulo te respondeu sobre a Isuri e a Turkish Airlines. Vamos lá. Sobre a Turkish não houve avanço, não houve. O Júlio é quem tocou uma negociação com o pessoal do marketing da Turkish Airlines, é uma companhia aérea turca que pretende aumentar o número de voos no Brasil. E foi nesse contexto que se cogitou a possibilidade de uma parceria com o São Paulo. Dá para dizer que hoje o negócio deu uma bela esfriada. Sobre a Isuri, vocês tinham me perguntado, a pessoa me respondeu ontem que essa tinha sido da administração anterior e que eles iam buscar mais informações para me contarem, tá? Nicola, em quem você acredita? No Casares ou na oposição? Para mim, o Casares está se agarrando no prêmio da Liberta e Bilheteria. Sem isso, não fecha no azul. Por que o Edson está escrevendo isso? Porque um grupo de 5 conselheiros da oposição criou um relatório apontando que se o São Paulo não conseguir 120 milhões com vendas de atletas daqui até o fim do ano, São Paulo vai fechar no vermelho e com uma dívida próxima a 1 bilhão. Os orçamentos para a temporada, gastou mais, mas arrecadou mais também, e que é possível fechar no azul mesmo sem uma campanha de título de Libertadores da América. Edson, sendo bem sincero, cara, eu não acompanho, eu só vou informando os números para vocês conforme eles vão pintando, né? Mas eu não tenho a capacidade para opinar, sendo bem sincero. Eu tendo a desconfiar que o São Paulo vai fechar mais um ano no vermelho, mas é só uma suposição. Não tenho nenhuma informação mais concreta não, tá bom? Nicola Marinac, São Paulo ou Botafogo, como é que tá essa novela? Non Barbosa? O São Paulo aprovou no Conselho de Administração a criação de um fundo que vai captar até 350 milhões de reais para a Cotia. A gente sabe que 200 milhões virão da Galápagos, os outros 150 milhões, na teoria, devem vir do Marinax. Se o Marinax não fizer esse aporte, o São Paulo vai buscar outro parceiro. O Marinax assinou um memorando de entendimentos com o São Paulo e chegou a dar uma entrevista recente ao pessoal da TNT, afirmando que pretende investir na base no Brasil e que o São Paulo era o clube com o qual ele estava negociando. Em relação ao Botafogo, os advogados dele vieram a público para desmentir qualquer chance dele virar parceiro do Textor no Botafogo, tá bom? Mas eles não param de fazer negócios. Recentemente, inclusive, o Cuiabano foi comprado pelo Forest e devolvido por empréstimo para o Botafogo. Corinthians e São Paulo, tá? O São Paulo e o Corinthians procuraram. Primeiro o Corinthians. O Corinthians tinha sido coisa de 21 dias atrás. E o Marcos Braz disse que para negociá-lo precisaria de pelo menos 2 a 3 milhões de reais para liberar o jogador. Não daria para liberar o principal atleta do Remo na Série B sem compensação financeira. O Corinthians não conseguiu se livrar do transfer ban e essa história acabou morrendo. Depois o São Paulo foi atrás, na busca por um centroavante. E o discurso do Marcos Braz foi o mesmo, que a gente quer entre 2 e 3 milhões de reais. O salário dele também assusta, né? Ele ganha 400 mil reais por mês, mesmo jogando na Série B. Então, no final das contas, o Pedro Rocha acabou ficando por lá, mas contrato só até dezembro. Imaginemos que a partir do ano que vem ele mude para outro time, tá? Hora de falar sobre o São Paulo, que alcançou 199 milhões de reais com vendas de atletas na atual temporada, número bem superior aos 134 milhões que haviam sido orçados como objetivo para o ano. Importante contar que o São Paulo se fez valer de vendas que o clube promoveu, além do mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual para clubes formadores. Quero citar cada uma das negociações. O maior lucro do São Paulo na temporada foi com a venda do Lucas Ferreira, 63 milhões de reais. O jogador foi para o Shakhtar Donetsk. Já o William Gomes foi vendido para o Porto por 51 milhões de reais. Matheus Alves foi negociado com o CSKA por 37 milhões de reais. São Paulo ainda faturou mais 17 milhões e 300 mil com o Michel Araújo, hoje reforço do Bahia, e com o empréstimo do Nestor para o Bahia, 9 milhões e 400 mil reais. O Wellington Rato foi vendido ao Vitória por 5 milhões de reais, o Eric foi emprestado ao Vitória por 1 milhão de reais, o Ângelo garantiu 32 milhões de reais junto ao Strasbourg, o jogador ainda não foi entregue porque não completou 18 anos de idade, teve ainda mais 2 milhões de reais com o Cauê que bateu metas no Mafra. Em relação ao mecanismo de solidariedade, entraram nos cofres do São Paulo 5 milhões e 500 mil com a transferência do Anthony, do Manchester United para o Betis,
R$ 1.100.000 com a mudança do Ederson do Manchester City para o futebol turco. Lucas Perry assegurou mais R$ 4 milhões, o Tuta R$ 2.800.000, Emerson Royal com sua mudança para o Flamengo R$ 600.000, além de mais 486 mil com o Marquinhos. Hora de falar agora sobre o São Paulo, magoado e sem 15% do zagueiro Luizão. Dá para dizer que poucos negócios foram tão ruins para o São Paulo quanto a saída do Luizão, atleta que é zagueiro, tem 23 anos de idade e ficou livre no mercado recentemente após rescindir seu contrato com o West Ham. Quero te explicar e atualizar sobre essa história. O Luizão era atleta da base do São Paulo, formava dupla com o Beraldo. E a expectativa é de que os dois subissem no time profissional, performassem e fossem vendidos. Mas o Luizão acabou recorrendo a um outro caminho e deixou o São Paulo pela porta dos fundos, garantindo ao tricolor apenas 15% do valor de uma venda futura. O São Paulo não levou absolutamente nenhum real com a transferência do atleta para o West Ham. Coisa de 10 dias atrás, o Luizão rescindiu seu contrato com o clube inglês, ou seja, os 15% que o São Paulo ainda detinha em relação ao Luizão foram para o espaço. A última chance de tentar faturar alguma coisa com o Luizão não existe mais. Atleta que está desempregado, livre no mercado e buscando um clube no futebol brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, eu até cheguei a conversar com o empresário do Luizão para perguntar se não existiria a possibilidade de o atleta voltar ao São Paulo. Até porque o São Paulo chegou a discutir e cogitar a contratação de um defensor. O que eu ouvi do representante do Luizão é que o pessoal do São Paulo está bastante magoado e não toparia esse tipo de negócio. Só para arrematar, é importante lembrar ainda que o Luizão, enquanto atleta do West Ham, chegou a ser procurado para empréstimos por Vasco, Palmeiras e Corinthians. Na oportunidade, porém, o West Ham não quis fazer negócio. O fato dele estar livre antes do fim da janela de inscrições permite que o Luizão ainda seja inscrito no futebol brasileiro, mesmo com o fechamento da janela na última terça-feira. Quero falar agora sobre o São Paulo, que avançou na renovação de contrato de Rodriguinho, um dos jogadores que mais cresceram de produção depois da troca no comando técnico, a saída de Luiz Zubeldia e a chegada do Hernan Crespo. Com o Zubeldia, o Rodriguinho praticamente não jogava, mas com o Hernan Crespo, o Rodriguinho passou a ter um papel importante. Até por isso a renovação de contrato se tornou algo extremamente justo. Seu vínculo se encerra em dezembro do ano que vem e o Rodriguinho ganha hoje R$ 45 mil, o que faz com que a multa rescisória dele no Brasil seja de R$ 90 milhões. O São Paulo vai prorrogar esse contrato pelo menos até 2028, com um belo reajuste salarial compatível a de um atleta que tem jogado com frequência. Só para lembrar que nas últimas 4 partidas ele chegou a ser titular em 3 delas, em duelos contra Cruzeiro, Atlético Nacional da Colômbia, jogo de Libertadores da América, e também contra o Sport. Queria deixar uma pergunta para você, torcedor são paulino. Rodriguinho tem que tamanho? Qual o potencial desse jogador? Você acredita que ele pode se tornar titular absoluto e peça importante do São Paulo? Acha que ele garantirá uma grande venda no futuro? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.